Olá, aqui quem fala é Pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. O que posso dar pelo que fez por mim? O que posso fazer para retribuir? Se entregou em meu lugar, num gesto de amor, me deu vida para reinar. Eu acredito no que Cristo fez por mim. Eu acredito no poder do seu amor na cruz. Jesus me amou. O que posso dar pelo que fez por mim?
Eu gostaria de trazer um pensamento para vocês hoje, de uma epístola muito poderosa do apóstolo Paulo. E eu vou falar um pouquinho desse poder para você entender. Inclusive, se você não fez o teu devocional hoje, nós vamos ler um livro inteiro da Bíblia agora. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Filemon, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no nosso Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, eu prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora também prisioneiro em Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei nas algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para mim e para você. Eu estou mandando de volta a você ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você receba-o para sempre, não como escravo, mas muito mais que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a sua própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. A graça do Senhor Jesus esteja com o espírito de todos vocês. Amém. Uma preciosidade, irmãos, essa epístola, apesar dela não ser nem tão conhecida pelos cristãos, pouca gente passou por aqui, leu e estudou, mas é formidável. Por quê, Evandro? Primeiramente, o título da minha mensagem: humilde, carinho e útil. Humilde, carinhoso e útil. São os 3 nomes próprios das 3 pessoas envolvidas nessa epístola. Humilde é o significado do nome Paulo. Paulo significa uma pessoa humilde. Filemon, a quem Paulo dirigiu a sua carta, é uma carta individual. Existem as outras epístolas que Paulo escreveu aos Efésios, Colossenses, aos Tessalonicenses. Filemon é uma pessoa, é um nome próprio. Paulo escreveu para uma pessoa dirigida. Filemon significa carinho, carinhoso. E Onésimo, pasmem, significa útil. Humilde, carinhoso e útil. 3 nomes próprios que falam nessa epístola. Irmão, de tudo que eu vou falar aqui, não existe nenhuma coincidência. O que Paulo fez por Onésimo foi o que Cristo fez por mim e por você. É inspiradora a carta, é
dirigida para isso. Filemon foi escrita juntamente com a carta de Paulo aos Efésios e Colossenses. Olha o poder. Paulo estava preso em Roma e lá, na mesma cadeia, no mesmo presídio, na mesma cidade, no mesmo local, ele escreveu essas 3 preciosidades. E de forma simultânea. Ele escrevia um pouco para Colosso, ele escrevia um pouco para Éfeso e um pouco para o cara chamado Filemon. Olha o poder dessa carta Filemon tem. E eu estou estudando ela, irmão, mais ou menos 1 ano. E o que eu gostaria de chamar a atenção da igreja hoje nessa palavra? Ela nos dá 2 ensinamentos formidáveis. Primeiro é aquele que eu mais gosto, é aquele que eu vivo. Nos ensina a evangelizar. A carta de Paulo a Filemon tem várias orientações, várias dicas, se você quiser chamar assim, de como evangelizar. E o segundo, não menos importante, de como pastorear e de como ser pastoreado. E se existe algo forte, tudo é forte aqui na nossa igreja, que eu amo, mas se existe algo que é forte aqui na Comunhão Cristã Aba, é o pastoreio. Né? Nós investimos muito no pastoreio, tanto é que temos o grupo familiar. Você é pastorado semanalmente. A integração, os departamentos, tudo visam o pastoreio. E essa carta ela tem dicas formidáveis de como ser pastoreado. Irmão, e aqui eu já começo quebrando o gelo. É do Evandro isso, se você quiser pode jogar fora. Você precisa querer ser pastoreado. Eu nunca, em Cristo, falando aqui com temor, eu nunca orei para vir uma ovelha no meu grupo familiar que não tenha problema. Não estou nem aí para os problemas dela. Agora eu oro sempre que venha pessoas que queiram pastoreio, que queiram congregar, que queiram aceitar o que a igreja, o que o evangelho oferece, porque pastorear pessoas que não querem, não é o meu caso, não gosto, não quero. Mas se você vem para um grupo familiar, todo cheio de carrapicho, tudo quebrado, como eu cheguei com a minha família aqui em 2008. Eu cheguei aqui na aba com 1,20 m, irmãos. Estava só a capa da gaita, como diz o outro. Eu, minha esposa e minhas 2 filhas. E esse lugar me abraçou, esse lugar me cuidou, esse lugar me pastoreou. O meu líder de integração enjoou de ir na minha casa, no meu trabalho. E hoje, eu sou pastor, estou pregando de púlpito. Quer prova maior do que nesse lugar tem pastoreio, tem cuidado? E aqui essa carta a Filemon ensina você a ser ovelha e ensina você a ser pastor. Qual que é a história? Filemon, um cara rico, ele tinha muitas propriedades e vários escravos. Ele se converteu através do ministério do apóstolo Paulo. Não temos comprovação se foi diretamente por Paulo, mas com certeza absoluta através dos discípulos da equipe de Paulo. Estivéssemos falando da aba, talvez o Rômulo teria falado de Jesus para ele, se não o Evandro, o Tom, o Felipe, alguém daqui falou, a equipe do Rômulo. É isso que aconteceu com Filemon. Ele foi evangelizado através do ministério do apóstolo Paulo. E esse Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. Pasmem, o significado do nome Onésimo é útil. E esse escravo roubou Filemon, ladrão, roubou Filemon, fugiu. E pela lei romana, Filemon, se capturasse Onésimo, poderia matá-lo, poderia crucificá-lo. Ele não seria um assassino, ele estava cumprindo a lei. Filemon poderia ser morto por ser escravo, ladrão e fugitivo. Só que pela graça de Deus, nessa fuga de Onésimo, sei lá o que ele pegou de Filemon, ele roubou alguma coisa, ele dá de cara com um cara chamado apóstolo Paulo, o humilde. Ele se encontra com o apóstolo Paulo. E Paulo, Jesus na veia dele. Onésimo se converte. O caco, o lixo, o safado, sem vergonha, que não valia nada, escravo, ladrão e fugitivo, cujo nome significa útil. Agora cai na mão do apóstolo Paulo. Paulo, na maior das ousadias, como ele era um cara ousado, fala de Jesus para Onésimo e se converte.
Paulo escreve uma carta recomendando: agora, Onésimo, você é convertido. Você sabe que aqui nos planos do Senhor você é livre. Você pertence a Cristo, você tem toda a liberdade. Mas na lei do homem você tem um Senhor. A escravatura era irrevogável. Você tem que voltar para o teu Senhor, ou seja, você tem que voltar para Filemon. Só que eu conheço Filemon. Vou mandar uma carta de recomendação e você vai voltar para ele, agora livre em Cristo Jesus, mas logicamente na lei do homem você vai servir ele como escravo e ele vai te aceitar. Esse é o espigão da carta de Filemon. Paulo indicando Onésimo para voltar a Filemon. E com a graça do Senhor, alguns versículos eu quero trabalhar com você sobre isso. Evangelização e pastoreio. Paulo começa no verso 1. Paulo prisioneiro. Algumas versões, Paulo escravo. E se você for ver as cartas de Paulo, a maioria delas ele começa apóstolo de Cristo Jesus. E era o que ele era. O cara fundou igreja na Europa e na Ásia inteira. Paulo era um apóstolo. Só que em Filemão ele não começa com o título falando eu sou um apóstolo. Ele diz Paulo escravo. Como a carta era individual, ele se abaixou um pouquinho. Irmãos, na lei de Deus nós somos todos iguais. Esses abençoados, esses lindos que aceitaram Jesus aqui hoje, até o mais antigo aqui perante Deus, nós temos a mesma estatura. Deus olha igual. Mas na organização existe funções, existe cargos, entre aspas. E um deles, de Paulo, era apóstolo, mas ele decidiu falar com Filemão tete a tete. Ele diz escravo. Um líder, um apacentador, um pastor, muitas vezes ele precisa falar assim com a ovelha. Cara, tire isso, não me olhe como super-herói. Não me olhe como super-herói, me olhe como uma pessoa com você. E a Bíblia tem vários exemplos disso. Elias fala, eu sou homem as mesmas paixões. Eu choro, eu dou risada, eu tenho fome, eu como demais, eu não como, tenho semanas boas, outras nem tanto. Paulo começa assim a carta dele. Pulando lá para o verso 6, Paulo diz assim: oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz em pleno conhecimento de todo o bem que há em nós com Cristo. Paulo aqui ensina a gente a pastorear, ensina a gente aqui a evangelizar, ensina a gente a lidar com a nossa mulher, ensina as mulheres a lidar com o esposo, com os filhos. A fé em Cristo Jesus. Na tua empresa, você que é CLT, você que é profissional liberal, você que é empresário, a eficácia da fé em Cristo Jesus. Qualquer coisa fora disso, irmão, é meia boca. Me perdoe a expressão. Qualquer coisa disso é meia boca, é falho, é extremamente vulnerável. E ainda assim nós precisamos crescer muito nisso. Apesar de, nesse púlpito, tem falado muito nisso. A nossa fé em Cristo, a nossa fé em Cristo, nós precisamos crescer. E Paulo fala isso para Filemão. Cara, tudo que você transmitir, tudo que você receber, tudo que você ganhar, tudo que você der, é através da fé em Cristo Jesus. Coloque isso na tua vida, Filemão. E eu estou dando aqui glória a Deus, porque é através desse conhecimento, e Paulo coloca a palavra lá, eficaz, irmão. Se você colocar Jesus no negócio, vai se tornar eficaz. Você está passando por alguma tribulação, por algum desentendimento, seja lá o que for, coloque Jesus. Você não vai nem ver o troço passar. Daqui dias ou talvez horas está resolvido e você nem viu passar. Você não vai roer uma unha do teu dedo. A fé em Cristo Jesus é eficaz. Verso 8 e 9, Paulo fala assim: eu poderia exigir de você, Paulo, Filemão, eu poderia exigir de você. Afinal, você se converteu através da minha vida. Afinal, você se converteu através do meu ministério, da minha equipe. Irmãos, e aqui eu gostaria de perder um pouquinho de tempo, ou melhorar o meu vocábulo, vamos investir um pouquinho de tempo. Como você tem tratado, como eu e você temos tratado aquelas coisas que foram um canal de bênção para nos trazer até Jesus. Você foi evangelizado numa cruzada? Você foi evangelizado num leito de hospital? Você foi evangelizado na rua? A tua família? Um tio abençoado falou de Jesus para você? Sei lá.
Você foi evangelizado na sarjeta? Vamos fazer um exercício? Vamos fazer um exercício, eu fiz com a galera da manhã aqui. Todo aquele que não nasceu em lar cristão, toda pessoa que não nasceu em lar cristão, se você nasceu em lar cristão, fique sentado, mas se você não nasceu de lar cristão, fique em pé. Uau! Vocês ganharam de lavada da galera de manhã. Pode sentar, por favor, obrigado. Se imagine se eu desse o microfone para cada um aqui 1 minuto para contar o que Jesus fez na tua vida. O que Jesus fez na minha vida. Paulo poderia exigir de Filemão, cara, você vai passar a eternidade graças a mim. Mas eu não vou fazer isso, Paulo falou. Eu vou mover a maior força do universo, que é o amor. Eu quero que você assente no teu coração, Filemão, que agora você precisa receber Onésimo agora como um irmão em Cristo. Irmãos, nós precisamos valorizar aquilo que nos trouxe para Jesus. Oração. Por exemplo, chega para o Marcos e para a Sandra aqui na integração, uma pessoa que nós não temos noção quanto tempo alguém orou por ela, quanto tempo alguém talvez tenha investido dinheiro, tenha ido lá na casa atender de madrugada, tenha ido feito isso e aquilo para chegar aqui na integração, para eles, para essa galera que senta aqui na frente, ó, cuidado aí. Quanto trabalho foi investido para que eu e você estivesse aqui. E Paulo dá uma intimada em Filemão, ele fala assim, cara, você deve a tua eternidade a mim, fui eu que falei de Jesus para você, mas eu não vou te cobrar isso, Filemão, eu quero que você a receba no coração. Irmão, assente isso, Deus nunca vai aceitar a oferta antes de aceitar o ofertante. Você trouxe aqui os teus dízimos e a tua oferta. Dependendo como estiver o teu coração, é simplesmente uma esmola. Você está ali no grupo de serviço trabalhando, no estacionamento, seja onde for. Dependendo como estiver o teu coração, Deus, antes de aceitar o que você está oferecendo, o que você decidiu dar, Ele olha o teu coração, irmão. Ele olha o teu coração. É por isso que Jesus tem aquela passagem da viúva pobre lá que trouxe meia dúzia de moeda. Ela falou, ela deu mais do que muita gente. Por quê? Porque o coração dela estava voltado para aquilo. Muitas pessoas foram lá e ainda mostravam os dólares para colocar, assim, se exibir. Não tinha coração aquilo, não tinha rendimento. E Paulo dá essa intimada a Filemão assim do nada. Eu prefiro que você veja que foi impagável, Filemão, o que você recebeu. A obra na cruz é impagável, irmão. Nós precisamos valorizar isso. Lá no presídio, lá, a gente vê cada coisa lá, cada irmão que vai lá pregar a palavra de Deus com tanta dificuldade, com tanto, sabe, o cara enfrenta meia dúzia de leão para chegar lá dentro. E muitas vezes nós temos uma facilidade. E o que a gente está fazendo com isso? Nós precisamos valorizar isso, irmão. Nós precisamos valorizar o que Cristo fez por nós. Verso 10. Um filho gerado nas minhas prisões, Paulo fala. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei entre as minhas algemas. Você vai chegar em casa hoje à noite, vai colocar aquele teu pijama ridículo que você tem e vai ler de Gênesis e Apocalipse. Você não vai achar um versículo sequer que te dê base bíblica para dizer que você não pode orar por uma pessoa, você não pode aconselhar, você não pode servir no reino se você tem alguma dificuldade. Ah, Evandro, você não sabe o que eu estou passando. Não sei, não quero saber, mas a palavra de Deus diz uma coisa. Atos capítulo 20, versículo 22. Irmãos, quando eu leio isso, essa semana quando eu estava estudando, eu li isso, falei, Deus, eu não sou nada mesmo, Deus. Olha o que Paulo fala ali, ó. E agora, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém. Tranquilo, vou fazer uma viagem. Não sabendo que ali vai me acontecer. Exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estarão à minha espera.
Paulo só tinha uma certeza, só uma certeza, que ele ia apanhar e que ele ia preso. O que você está passando, o que você tem de problema financeiro, coisa e tal, impede você de servir? Desculpa, irmão, eu não quero menosprezar o teu problema, mas isso é desculpa. O cara sabia que ele ia apanhar, o cara sabia que ele ia sofrer, o cara sabia que ele ia preso. A maioria das cartas, e essas 3 aqui que eu estou dando ênfase, ele escreveu preso. Não estou nem aí. É por Jesus, é para Jesus. Ah, está faltando grana, eu vou dizimar, eu vou ofertar. 50 centavos, R$1. Ah, eu não tenho gasolina para o carro, eu dou um jeito e venho e vou servir no grupo de serviço. Ah, eu estou passando por isso, eu queria tanto lá no culto de curas ajudar a galera a orar lá, ser canal de bênção na vida de alguém, mas eu estou com a minha unha encravada, eu não posso. Papo furado, irmão. Olha aí, ó, Paulo sabia que ele ia preso, que ele ia apanhar, e ele fez. Ele foi, ele fundou igrejas, ele evangelizou, ele escreveu boa parte do Novo Testamento, mesmo sabendo das tribulações. Não deixe isso que você está passando te parar. É infantilidade isso. Você está tentando barganhar, trocar com Deus, e me desculpe, eu quero desmoronar o teu castelo de areia. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O Espírito Santo me assegura que prisões, sofrimentos estão à minha espera. Não existe base bíblica para você ser usado por Deus, por não ser usado por Deus, por ter alguma dificuldade, algum problema. Você pode sim. E logo, logo nós vamos estudar aqui uma palavra talvez. E eu vou me adiantar aqui. Talvez. Crente tem medo de usar talvez. Geralmente crente gosta. Eis que te digo, irmão, né? Que vem uma revelação do céu e ele quer tal, uma revelação. Mas Paulo usa a palavra talvez. Talvez você com uma dificuldade, com uma dor, e vem aqui no culto de curas e milagres orar por uma pessoa e Deus faz uma obra dupla. Cura a pessoa e cura você. Talvez venha aqui no culto de curas e milagres precisando de um milagre financeiro. Você vem aqui orar pela pessoa e essa pessoa é restaurada e você também. Não é revelação, tá, irmão? Estou usando a mesma coisa que Paulo falou, talvez. E quando a gente trabalha com talvez, nós temos 50% de probabilidade. Talvez sim, talvez não. Fuja disso. Nós vivemos numa época em que a vida é banalizada, a vida é barata, a vida não vale nada. Se você ligar a tua televisão em casa, em jornal, coloque uma bacia embaixo, porque vai pingar sangue. Mas é pai matando filho, é filho matando pai, é acidente, é isso, é corrupção. Aquilo chega a escorrer sangue na televisão. A vida não tem mais preço nenhum, ela é banalizada. E na época do apóstolo Paulo também era. Porém, ele via Onésimo como um homem que por Cristo morreu. É assim que se evangeliza. Ah, pastor, eu não posso falar do amor de Deus, você não sabe o que aquele cara faz. Ei. Nós não olhamos por que ele faz. Nós olhamos porque Cristo morreu por ele também. Irmão, um ladrão na cruz, ali na hora do sofrimento, no Getsemane, Jesus estava perto de morrer. Ele olhou para o cara e falou assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu sei que tem toda uma teologia nessa expressão, mas Jesus está falando sim, você está salvo, cara, você reconheceu que você é o filho de Deus. Não se olha para a pessoa por que ela faz, pela religião que ela pratica, pelos atos que ela cometeu para evangelizar. Se olha pelo que Cristo morreu por ela. Há 14 anos dentro de um presídio. Você tem noção do que eu já vi, do que eu já presenciei? E eu continuo lá, e toda vez que eu vou lá, eu vou animado, porque Jesus entra lá e faz a obra, irmão, salva. Salva. Esse número já foi muito maior. Hoje ele é bem menor, mas há aproximadamente 300 detentos, através da equipe da Comunhão Cristã Aba, entregam a vida para Jesus todo mês. A gente não vai lá olhar o crime, não quero nem saber o crime. Semana passada eu dei aula na capelania, sobre capelania carcerária. Eu falei para a galera, irmãos, nem pergunte o crime, vai te contaminar, você vai mudar como pessoa. Olha o que Jesus tem para a vida dela. É assim que se evangeliza. E Paulo mostra isso.
não por ele mesmo, mas por ter sido criado por Deus e ser um filho de Deus em potencial. Jamais evangelize assim. Evangelize sabendo que ele foi criado por Deus. Essa pessoa que você está falando do amor de Deus, ela foi criada por Deus, não foi o diabo que criou ela. Não foi o diabo que deu o sopro da vida, foi Deus. Lá no ventre da mãe se formou cada osso, Deus formou ele. Por causa do pecado do mundo, por causa de algumas coisas, ele se desviou. Mas ele é criação de Deus. E Deus tem um propósito na vida dele. Então você não olha para ele, você olha para o poder de Deus, a obra na cruz que vai fazer com ele. É isso que Paulo estava fazendo com Onésimo. Escravo, vou repetir, ladrão, fugitivo, um inútil. E Paulo olhou, mas Jesus morreu por ele. Não, mas esse cara é criação de Deus. E foi lá e falou, e mudou. De tudo que eu estou falando aqui, anote agora, por gentileza, anote, escreva no celular, na tua agenda. A verdade nasce no Evangelho, nunca em nós. A verdade sempre está no Evangelho, irmão. Por isso não existe, ele é dessa religião, ele fez isso, ele é cascadura, ele não quer saber. Não existe isso. A verdade está no Evangelho. E a verdade diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não vem de quem está falando e não vem de quem está recebendo. É da graça, e a graça é a pessoa do Senhor Jesus. É assim que se evangeliza. E torna-se muito mais fácil, irmão, porque toda e qualquer barreira cai. Se a gente for depender da gente, a gente não faz nada. Verso 11. Deus sempre faz mais abundantemente além. Mas agora em Cristo, Filemão, ora inútil, ora escravo, ora ladrão, ora fugitivo, ora inútil, agora em Cristo Jesus, útil para mim e para você. Quantos antes de Cristo aqui eram inúteis? E agora, útil para qualquer coisa. Para orar, para cantar no louvor, para limpar o banheiro da igreja, para organizar o estacionamento, para evangelizar. Ora inútil, mas agora útil 2 vezes, para mim e para você. Uma pessoa desprezível que não pode atrair ninguém, agora em Cristo Jesus salva, liberta, matéria-prima pronta para o que Deus tem para a vida dela. E o que Deus tem para a vida dela? Abençoar ela e fazer com que ela seja um canal de bênção também. Ora inútil, agora útil para mim e para você. Verso 12 e 13. O apóstolo Paulo fala assim: eu estou enviando Onésimo para você, Filemão, como se eu estivesse enviando o meu coração. Como se eu estivesse enviando o meu coração. Paulo deposita todas as fichas dele em Onésimo, como Jesus teve a coragem e a ousadia de depositar todas as fichas dele em mim e em você. Paulo envia Onésimo agora como um discípulo. Paulo evangeliza, discipula esse cara, lapida ele, tira os carrapichos e agora diz, agora você vai voltar para o teu senhor lá terreno, para o teu dono. E eu estou escrevendo aqui, estou enviando Onésimo como se fosse o meu coração. Eu até queria que ele ficasse comigo, ele está sendo muito útil aqui, mas eu sei que existe uma lei, eu sei que existe uma autoridade, uma propriedade, então eu quero respeitar isso, Filemão, e vou mandar Onésimo. Verso 15, irmãos, olha o que diz o verso 15, eu já comentei e agora eu queria reforçar. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não mais como escravo, mas agora como irmão em Cristo. Paulo poderia ter sido extremamente pentecostal. Eis que te digo, Filemão, eu estou te mandando ele, mais blá blá blá, e ele saiu daí para ser transformado, e agora eu estou mandando de volta, Paulo não fez isso. Um dos significados do nome Paulo é humildade. Paulo falou assim, talvez ele tenha sido tirado de você para ser lapidado. E agora eu estou mandando de volta ele lapidado. Irmão, talvez aquela oração que você fez anos atrás por aquele projeto seja de Deus. Está abandonada por quê?
Está jogado às traças por quê? Talvez seja de Deus. Talvez não, mas talvez sim. Por que ela está abandonada? Por que esse projeto está abandonado? Aquela tua vontade que o Espírito Santo passou por você para você servir numa área da igreja e você já está, há tempo, procrastinando e evitando. Talvez seja de Deus, irmão. Talvez não, mas talvez seja. Você já experimentou orar? Você já experimentou compartilhar no teu grupo familiar? Ou você é aquela ovelha que entra muda e sai calada? Lembra que eu falei no começo que pastorear a pessoa que não quer ser pastoreada não é fácil? Pastorear a pessoa com problema é tranquilo, não tem problema. Faz parte da caminhada. Agora, pastorear quem não quer. Você já falou com o teu líder aquele projeto que você tem? Já abriu com ele? Talvez seja de Deus. E está parado. Está enterrado. O irmão me procurou no final do culto de manhã. Pastor, o senhor falou comigo. Por quê? Aí me contou o projeto lá e eu estava parado. E o senhor falou e eu talvez saltou nos meus olhos, nos meus ouvidos. Eu vou em frente, pastor. Me contou, eu falei, vai em frente, cara, é de Deus. E ele estava na dormência, na nuvem, estava esquecido. A palavra talvez, e o cristão tem um pouco de dificuldade com isso, mas ela é poderosa sim. Talvez, irmão, aquilo que você esteja pensando seja de Deus. Eu não estou colocando aqui uma inconsequência, não estou dizendo para você se jogar de cabeça e fazer, não é isso que eu estou falando. Mas considere, ore, converse, busque aconselhamento, busque principalmente na palavra de Deus. Vai que é de Deus. Irmãos, pastorear é lindo. Se a gente olhar para as pessoas, né? Aquelas ovelhas que muitas vezes causam dificuldade, que não querem, mas talvez no teu grupo tenha um Rômulo Carvalho. Talvez no teu grupo tenha uma Luísa Carvalho. Talvez no teu grupo esteja um Benihim. Talvez no teu grupo, irmão, tenha um dos que eu mais gosto. Talvez no teu grupo tenha um Reinhard Bonk. E ele chegou lá só a capa. Tudo errado, tudo esquisito, tudo arrebentado. Ah, pastor, mas eu não vou conseguir mudar a vida dele. Não vai, eu também não vou. Mas digamos que para essa caminhada ele precisa de 10 peças. 2 peças é você e sua esposa que vão colocar. As outras 8, o Espírito Santo e outra pessoa e sei lá quem. Mas você contribuiu. Se você olhar a vida cristã daquela pessoa, alguém contribuiu. Vai que no teu grupo familiar tem um Pio Carvalho. E você está tratando mal, ou de repente, não vou dizer que está tratando mal, você nem está tratando. A gente precisa ter visão de reino, irmão. A gente precisa ter visão de reino. A maior felicidade da vida de um pastor, a maior felicidade, e ali tem vários pastores, se eu der oportunidade para eles falar, eu tenho certeza que eles vão concordar. Tempo de igreja, eu sou novinho, pego o Tom, já tem uns 30 anos de aba. Mas imagine quando o Tom está andando aqui, que ele contempla apacentador, coordenador, até pastor que já passou pela mão dele, já passou por ele pela área no grupo familiar. É isso que é reino de Deus, irmão, é isso que Paulo fez. Pegou um cara que não valia nada, escravo, fugitivo, ladrão. Você imagine o estado que Onésimo chegou para Paulo, com olheira, cansado, machucado, com fome. Era assim que o escravo vivia, com as mãos sangrando, os pés sangrando, descalço. Se Paulo olhasse para essa imagem, ele não ia fazer nada. Esse cara não vale nada, morra. Não. É um potencial filho de Deus. Jesus morreu por ele. Eu vou investir tempo nessa vida sim. Eu vou evangelizar, eu vou pastorear, eu vou cuidar. Ah, mas ele fuma. Não tem problema, fume. Está lá no grupo familiar, dá uma saidinha de fora no jardim, vai dar uma fumadinha, se acalma e volta. Não tem problema não, irmão. Uma hora o amor de Deus vai constranger ele vai parar de fumar. Ele vai parar de beber, ele vai parar de adulterar, ele vai parar porque o amor de Deus vai constranger ele, irmão. Paulo
no verso 18 e 19, assume o preço da obra da cruz. Paulo diz, chega, Jesus pagou um preço impagável, alto, não tem como mudar, eu vou pagar esse mesmo preço. Evandro, você é louco, Evandro? Domingo após domingo nesse púlpito falam que o preço está pago? Não precisa pagar, sim, tem mais um preço a ser pago. Você está louco, Evandro? Você perdeu a noção? Não perdi não, irmão. Muitas vezes para evangelizar e para pastorear, nós precisamos pagar um preço que já foi pago. Evandro está falando que tem que pagar 2 vezes? Claro que não. O preço pago por Jesus, você tem pago? Anote aí. Um homem se parece mais com Deus quando ele vive para servir o seu próximo. Você decidir servir, você está pagando o preço que Jesus pagou. A Bíblia, ele diz assim, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele diz assim, maior é aquele que serve. Gálatas 2:20 diz assim, estou crucificado com Cristo, já não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou de tal maneira e se entregou por mim. Quando você decidir servir, você está pagando o preço que Jesus pagou, irmão. E é só vitória. É só vitória. Quando você decidir estender a tua mão, é só vitória. Você não vai mais ter tempo para problema, você não vai mais ter tempo para isso e para aquilo, você vai servir. Simplesmente assim, você tem que assumir o preço do que Jesus pagou na cruz. Ou você acha que ele pagou para quê? Para que eu e você tenhamos as ferramentas para servir. Temos ou não temos? Temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, temos a nossa igreja amada. Essa igreja tem um monte de departamento para nos apoiar. O que mais você quer? Um pijama branco com bolinha azul? Você quer fitinha no cabelo? Você quer o quê? Nós temos tudo que Deus preparou para nós, para a gente servir. Vamos servir do teu jeitão, irmão. Do teu jeitão. Deus não lapida jeito, Deus lapida caráter. Ah, eu sou isso. Capriche, vai assim. Ah, eu sou aquilo. Capriche, vai assim. Se você tem falha de caráter, Deus vai lapidar. Mas o teu jeitão, Deus não vai lapidar. Eu não consigo parar quieto. É o meu jeito de pregar. Ainda bem que a câmera lá está presa, senão o cara ia desistir de me filmar. Mas é o meu jeito, fazer o quê? Eu não consigo ficar aqui. Lá no presídio eu prego andando entre as celas, é assim que eu prego. Eu aprendi desde o começo assim. É um caguete, é um jeitão de Evandro. E cada um se subir aqui tem um jeitão. Deus não está nem aí com isso, Ele quer usar isso. Agora o meu caráter sim. Se eu vier aqui ser um falso, falar besteira, isso que é Deus vai mudar, isso Deus vai repreender, isso Deus vai modificar. Mas o meu jeitão não. Não se prenda pelo teu jeitão, vai com esse jeitão mesmo. Verso 21. Meu Deus, olha o que diz o verso 21. Certo como estou da sua obediência, escrevo a você, sabendo que você fará. O apóstolo Paulo não tinha fé no diabo. Muitas vezes eu e você temos fé no diabo. Ah, é do diabo. Ah, vai destruir. Ah, não vai dar certo. Eu sempre conto esse testemunho. Esse ano começaram novamente, o pastor Tom começou a convivência. Eu, numa bem das antigas, eu fui numa convivência e o Verde me escalou para pregar. E eu preguei. E eu falei 90 minutos de Satanás e 10 minutos de Jesus. Mas tomei-lhe um puxão de orelha no final dele, que foi bonito de ver. Minha orelha ficou vermelha assim. Ele falou, não, Evandro, que é isso? Você falou mais de meia hora do diabo e só um pouquinho de Jesus? É muito pelo contrário. Ele me ensinou. Você fala 90% de Jesus e 10% do que o diabo fez. Não seja um boca de Deus, seja um boca do Senhor. E ali eu aprendi com o meu pastor. O apóstolo Paulo não tinha fé em Satanás, ele tinha fé em Jesus. Ele sabia que Filemão ia aceitar. Ele sabia que o Espírito Santo, quando ele estava escrevendo a carta, já estava tocando a vida de Filemão para aceitar Onésimo. Ele sabia o que ele estava fazendo, irmão. Essa semana um casal amado nos procurou. Ele está desfazendo um contrato que ele fez no passado com gente da pesada. E o cara falou para ele assim, eu preciso devolver o teu dinheiro lá, só que eu não vou te devolver o teu dinheiro, eu vou te devolver tanto. Ele falou, não, está errado.
Você só me deve tanto. Não, não, não. O cara falou, eu quero te devolver tanto. A Luciana ministrou no Café Prosperity quarta-feira ali. Ele veio falar, daí ele contou isso para mim. Ele falou, pastor, estou com o coração apertado de receber essa parte, porque não é o combinado, mas eles querem me dar tanto. Eu sei que, até pela profissão, ele tem todas as precauções, tudo. Eu falei, você está certo das precauções? Não, está tudo certo, mas ele quer me dar mais. Só que eu estou achando estranho. Na hora, irmãos, mas na hora, eu visualizei Isaías 60, 61 e 62. E lá diz que as nações trarão as riquezas para a igreja. Falei, é de Deus isso. A fonte parece não ser de Deus, mas é de Deus. Pode pegar que é Deus que está dando na tua mão. Pastor, o que eu faço? Dizimo, oferto, coloco tudo no gasofilaço, gasto? Falei, aí eu não sei, aí eu não posso meter o bedelho. Ore e Deus vai falar com você. Mas a fonte é de Deus sim, apesar de não aparentar. As nações trarão as riquezas para a igreja. Afeganistão é nação? É ou não é? Vietnã? Somália? Paraguai? Brasil? Está entendendo o que eu quero falar? As nações, não interessa qual Deus elas cultuam, não interessa o que as nações fazem. A Bíblia diz que as nações trarão as riquezas para a igreja. Irmão, é da parte de Deus isso, pode pegar sim, pode pegar. Isso, até a Luciana no carro me falou assim, Evandro, você está meio ousado, em qual a base bíblica para você aconselhar ele desse jeito? Expliquei para a Luciana o que Deus tinha falado comigo. Eu falei, ou a gente coloca fé em Deus, ou a gente coloca fé no diabo. Que mania de tudo ser do diabo. Irmãos, Atos 29, para Itararé, 1 mês atrás, 15 dias antes eu fraturei o tornozelo, gesso. Falei, meu Deus, já não vou viajar. Levante das trevas durante a semana. Não façam isso, tá? Mas eu cerrei o gesso na noite da viagem na minha casa e coloquei uma bota ortopédica e fui viajar. Falei, o diabo não vai me parar. Fui tudo rengo, tudo esquisito, com bota ortopédica, mas fui, viajei. Não façam isso, tá? Por favor. Durante a viagem, 2 irmãs caíram doentes, nós tivemos que hospitalizar elas lá. A Gisele e a Priscila caíram hospitalizadas. E daí começa a dar aquele temor no coração. O ônibus quebrou na frente do hospital por meia hora, o motorista dava na partida, não acendia nem luz do painel. Começa a dar aquele frio na barriga, será que é para a gente estar aqui? Será que não é responsabilidade? Me veio essa passagem. Não, não, não. Ou eu confio em Deus ou eu confio no diabo. Já olhei para uns 2, 3 que eu sei que são bons nas línguas de emergência e já começamos a orar. Mezacão estava junto lá comigo, já me ajudou em oração e começamos a orar, o ônibus pegou, as irmãs tiveram alta no hospital, eu mesmo com bota consegui evangelizar uma meia dúzia lá. Eu decido se eu coloco a fé no meu Jesus ou se eu coloco a fé no diabo, irmão. É ele que está se levantando, eu vou ter que parar, senão ele vai me destruir. É bem isso que ele quer que você pense, que você não pastoreie. Ah, eu tenho capacidade para tocar um grupo familiar. Tem sim, irmão, o diabo fica buzinando no teu ouvido que você não tem. Tratando com o irmão sobre ele assumir um grupo, ele falou assim, eu não tenho todas as respostas, pastor. Eu falei, yes, estamos juntos, irmão, eu também não tenho. Podem mandar bala que você está pronto, porque eu também não tenho todas as respostas. Alguém tem aqui? São coisas que a gente vai criando na cabeça e vai trazendo impedimento da gente crescer, do reino de Deus crescer. Colossenses capítulo 4, versículo 9, indica que Onésimo foi portador das epístolas de Efésios, Colossenses e Filemão. Várias tradições judaicas, vários escritos de religiosos, de teólogos, vários confirmam isso. Apontam Onésimo como o cara que colecionou essas 3 cartas. Ele guardou. A igreja sofreu uma perseguição terrível. As pessoas e as escrituras. O que eles pegavam nessa época era queimado. Eles sabiam que não podia se propagar. Sofreu uma perseguição horrível. Onésimo pegou essas 3 cartas, colocou debaixo do braço, levou para a casa dele e escondeu. Hoje eu e você abrimos a nossa Bíblia, tem lá carta de Paulo aos Efésios. Os teólogos falam que é uma Bíblia dentro de uma Bíblia. Por causa que um escravo, ladrão, fugitivo,
entregou a vida para Jesus e guardou ela. Colossenses, uma obra-prima. Quem lê o livro de Colossenses é transformado. Um escravo, um ladrão, um fugitivo, guardou na casa dele. Ele correu o risco de vida. Talvez a esposa dele tenha corrido o risco de vida. Talvez os filhos dele tenham corrido risco de vida. Talvez o patrimônio dele poderia ter sido queimado, entregue, tirado, sei lá o quê. Mas ele decidiu guardar isso, esconder. E estudiosos, teólogos que você vai ler, que são respeitados no mundo, confirmam que a canonização desses livros, irmãos, canonização significa nós reconhecemos que Efésios, Colossenses e Filemão são a palavra de Deus. Portanto, eles estão autorizados de entrar na Bíblia Sagrada. A canonização, o homem responsável por essas 3 cartas foi Onésimo. Ladrão, escravo e fugitivo. Mas agora em Cristo Jesus, o cara que guardou isso. Eu estou pregando hoje sobre Filemão graças a ele. Graças à ousadia dele. Graças a Filemão ter recebido ele. Provavelmente, Filemão recebeu ele e deu a carta de alforria, o único que podia dar. Falou assim: Onésimo, você está livre, vai. É comprovado que Onésimo foi bispo de igreja que Paulo fundou. O pastor Rômulo de uma igreja lá, Onésimo. Ele que cuidava da igreja, ele era o apóstolo, ele era o responsável. Um que eu já falei 1000 vezes aqui, e agora em Cristo Jesus útil. Útil para ele e útil para nós. Porque alguém decidiu evangelizar. Porque alguém decidiu pastorear. Porque alguém decidiu servir. Um homem que decidiu se parecer com Deus, o apóstolo Paulo, fez isso, servir. Para a gente encerrar a parte da palavra, 2 Coríntios 4,18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais. Irmãos, o escravo com olheira, sujo, maltrapilho, com fome, é temporal. Mas as coisas que não se vê, essas são eternas. Paulo olhou a obra na cruz naquele cara. Paulo olhou o que Jesus poderia fazer na vida dele. Como que você tem olhado as pessoas? Como eu e você temos olhado as pessoas? Como eu e você temos tratado essa parte? Como que a gente tem olhado as pessoas? Como que a gente tem tratado as coisas de Deus? Com que responsabilidade? De qualquer jeito? Ou como Paulo, o humilde? Isso que o nome dele significa, humilde. Viu? Olhe para as coisas eternas. Olhe para o que Deus tem na vida das pessoas. Não olhe para elas. Vai chegar um tempo que você vai poder olhar para ela e dizer assim: uau, que tremendo. Amém? Obrigado pela oportunidade e continue abençoados.